2016, ele entrou no diretório, eu estava junto. Foi lá, Brazilian Fan, o cara, pá. Só que o boné aquele, doutor, quanto custou, Maurício, aquilo? Cada boné foi lá no hotel dele, lá em Las Vegas, né? E tinha para vender o boné para 30 e não sei quantos dólares, cada boné daqui. Sendo seu filho, eu até achei que era do baile, mas vou deixar passar. Naquele tempo não tinha mais, naquele tempo não tinha mais. E era o cara que perdeu para ele, era o... O Biden, quem perdeu para o Trump foi a sua amiga, a Dilma Clinton. Dilma Clinton. Senhora Clinton. Bom, eu vou parar o som aqui, porque daqui a pouco o pessoal começa a entrar. Tranquilo. Vamos ficar aguardando, então. Não, agora não. Agora vamos desligar. Tá. Tá bom? Falou, Edgar? Sim. Conferindo a sequência, então, primeiro você abre, depois você passa para a Ana Amélia fazer o texto Aí vai dela. o vídeo daí, não é? Exato, a gente já põe aqui. Aí o Luciano, ele entra online, né? E aí você nos apresenta. Eu faço a apresentação toda aqui, né? Exato. Dizendo que tu vais apresentar o pessoal da Apex e da... exatamente. Então, aí você continua daí. Aí, se tu quiser, tu me devolve, aí eu pego e digo, olha, então, a partir de agora, o doutor Barbieri faça uma leitura rápida do teu currículo e devolvo para ti. Perfeito. Então, tá. Ok. Você está em contato com o Luciano? Ele vai entrar no sistema aqui? Não, então, porque ele recebeu, a Ana mandou para ele, né? A Ana mandou para ele. Eu falei hoje de manhã com ele. Então tá bom. Ele estava aguardando os videozinhos, eu mandei para ele daqui. E aí ele sinalizou, está tudo ok e tal. Ele me disse ontem que ele iria usar o tempo para fazer algum tipo de comentário econômico, né? Utilizando a estrutura, utilizando o know-how dele na FIEX. Que ele iria falar a respeito de alguma coisa. Ele estava preparando algum tipo de manifestação nesse sentido, né? Então, eu creio que ele não vai se limitar a dizer, olha, um abraço e tal, parabéns, provavelmente ele vai apresentar alguma coisa relativa ao Estado na visão da FIEX. Mas não deve ser muito grande, deve ser uma coisa comedida. Né? Nós temos 9 itens antes de começar. É impressionante, né? 9? Tá uma... não está conseguindo entrar, deixa eu mandar para ele. Ana vai só confirmar se ele está entrando. Tá. A gente já pode começar na hora certa, né?
E... 1 minuto, né? O Luciano entra no decorrer, que tem todas as apresentações, e se ele atrasar um pouco, a gente fala as apresentações aqui nos Estados Unidos, do CID, do... Ah, entrou, Luciano. Já está, né? Então, tá. Doutor Luciano, prazer em vê-la. Eu acho que está. Está nos ouvindo, Luciano? Sim, sim. Tá bom. Ótimo. Então tá. Ótimo. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Tudo bem, e você? Como é que está aí? Bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite, Edgar. Tudo bem? Tudo bom, meu caro amigo? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo jóia. Uhum. Então, Doutor, quando quiser. em ponto, pode começar. Ok. Então, boa tarde a todos. Estamos dando hoje prosseguimento ao webinário que iniciamos no dia 22, sexta-feira passada. No dia de hoje, o tópico será exportar e investir nos Estados Unidos e como entrar no mercado, com conteúdo fornecido pelo presidente do Grupo Oxford, Dr. Carlos Barbier, que falará conosco diretamente da sede da Oxford, na Flórida, Estados Unidos. Então, estamos iniciando formalmente os trabalhos com a participação da secretária de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul, nossa sempre senadora Ana Amélia Lemos, a quem de imediato transferimos a palavra. Por favor, senadora, então, com a palavra. A reunião virtual que o Grupo Oxford promove, reunindo exportadores gaúchos, o governo do nosso estado, para examinar as possibilidades de aumentar as exportações para a Flórida, um dos estados mais importantes do ponto de vista econômico dos Estados Unidos. O mais importante, o Grupo Oxford e Carlo Barbieri, seu líder, trouxe a proposta à Secretaria de Relações Federativas, que eu tenho a honra de comandar, e prontamente o Rodrigo Lorenzoni e o Cláudio Gastal abriram as portas das suas secretarias para realizar este grande evento, que será importante para os empresários exportadores, mas também para a economia do nosso estado e para o governo Eduardo Leite. Eu queria, então, agradecer ao Carlo Barbieri e ao Edgar Mondadori, que veio trazer essa ideia, e é a segunda que se realiza no Brasil. A primeira, com muito sucesso, foi em São Paulo. O Rio Grande está de parabéns por estar promovendo um encontro que visa aumentar o desenvolvimento e, em épocas de pandemia, quanto mais você fizer antes, melhor. Chegará primeiro. E eu queria também cumprimentar o trabalho que o Consulado Brasileiro na Flórida, especialmente o amigo Rodrigo Fonseca, está realizando na SECOM, que é o setor comercial do Consulado Brasileiro em Miami. Parabéns a todos e muito sucesso nesse evento, que terá bons... Muito bem. Muito obrigado, secretária, nossa sempre senadora Ana Amélia, pelas generosas palavras, pelas expressões de amizade, de carinho que dedicou tanto ao Carlos quanto a mim aqui em Porto Alegre. Muitíssimo obrigado, e nós ficamos seus devedores, né, por essa contribuição magnífica que a senhora está fazendo. Vamos passar a palavra agora ao nosso amigo Luciano D'Andrea, em nome da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. O Luciano D'Andrea é bacharel em Administração de Empresas pela Virginia Commonwealth University, sediada em Richmond, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, onde ele se formou e onde residiu durante 5 anos. Também é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e atua na Fiergs há mais de 25 anos. Hoje, como gerente da área internacional, responsável pela gestão e coordenação
das ações de comércio exterior e de internacionalização da Fieres. Então, muito bem-vindo, Luciano. Muito boa tarde novamente. É um grande prazer, uma honra tê-lo conosco. E, de imediato, eu lhe passo a palavra para que faça a sua intervenção. Então, com a palavra, Luciano André. Por favor. Bem, muito obrigado, Edgar, pelo convite e pela apresentação. Boa tarde, Carlo Barbieri também, bom revê-lo. Eu lembro que há alguns anos, acho que há 2 anos, né, recebemos os amigos aqui na Fieres para uma reunião de trabalho e agradeço o convite para esse importante evento, né, que está na sua segunda parte, terá mais 2, né, pelo que eu entendo. Assisti a primeira completamente, achei muito boa e parabenizo pela organização. Também saudar o governo do Estado do Rio Grande do Sul, que nos convidou em parceiro para a realização deste evento, em especial nesta ocasião a ex-senadora Ana Amélia Lemos, né, hoje secretária de Relações Federativas Internacionais do Rio Grande do Sul, que se pronunciou anteriormente pelo vídeo, e também, né, os nossos amigos do Consulado dos Estados Unidos na Flórida, em especial Rodrigo Fonseca, que me parece também apresentará um vídeo na sequência, e representa o SECOM, né, na Flórida. E também nosso colega da Apex, que muito bem representa os interesses do Brasil aí na Flórida para os Estados Unidos. Então, dizer por parte da Fieres que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, compartilhando algumas informações, e dizer que, em relação aos Estados Unidos, como Edgar bem mencionou, eu tenho um apreço muito especial, onde eu passei 5 anos da minha vida estudando, né, nos Estados Unidos, e participando de todas as atividades, né, sociais, universitárias, alguns estágios também, onde eu pude realmente conhecer a fundo, né, o comportamento do consumidor, o comportamento das empresas, também aprofundar os meus estudos e conhecimento sobre esse importante país para as relações mundiais, em especial para o Brasil, né? Estados Unidos e Brasil são economias mais importantes no continente americano, né? São economias altamente diversificadas, dinâmicas. Carlo Barbieri apresentou na última parte que a nossa corrente de comércio soma 60 bilhões, né? Portanto, é uma corrente equilibrada, 29 bilhões de exportações, 30 bilhões de importações, portanto, quantias bastante significativas, importantes setores da nossa economia brasileira e, sobretudo, gaúcha também, né? É o segundo destino, casualmente, do Brasil e do Rio Grande do Sul, das exportações, né? E primeiro destino, no caso do Brasil, das exportações de manufaturados, né? Dos quais 75% da pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos é de produtos manufaturados. Então, é um importante país, né, com relação à qualidade da nossa pauta de exportação. Ou seja, 24% de tudo que o Brasil exporta de produtos manufaturados é para os Estados Unidos, né? Então, isso já demonstra uma oportunidade muito, muito grande para aqueles que ainda não exportam, que podem ver que é possível exportar importantes produtos de diferentes setores para o mercado americano, que é um mercado superlativo em todos os sentidos, um mercado com vários nichos, né? Tem o nicho da saudade dos brasileiros que moram aí, o nicho dos latinos, dos afro-americanos, enfim, dos que moram no sul, no norte. Então, os Estados Unidos é um país como o Brasil, um país continental, que apresenta diferentes oportunidades em diferentes estados, são 50 estados americanos, muitos com oportunidades diferentes de internacionalização. Com relação ao Rio Grande do Sul, nós temos uma oportunidade ainda maior, né? Porque o Rio Grande do Sul é um estado, como os senhores sabem, muito industrializado, com vários setores importantes, né? Muitos aí se destacam na economia brasileira, como tratores, máquinas agrícolas, vinhos, né? Tabaco, automação industrial, né? Implementos e carrocerias de ônibus, implementos agrícolas. Nós somos o primeiro estado de produção nacional, e muitos desses produtos são exportados para a América Latina e para os Estados Unidos também, assim como máquinas, equipamentos e outros produtos também que o Rio Grande do Sul se destaca. Portanto, é um estado que apresenta muitas oportunidades na área industrial, né? E também é um estado internacionalizado. Hoje, o Rio Grande do Sul representa aí cerca de 8% da corrente de comércio brasileira, né? Então, e com relação aos Estados Unidos, né,
Nós representamos aí em torno de 8% das exportações gaúchas vão para os Estados Unidos e 13% das importações gaúchas provém dos Estados Unidos. Portanto, é um país extremamente importante na nossa pauta e nos nossos destinos de importação e origem de importações, né? Hoje, são 762 empresas gaúchas que exportam aos Estados Unidos. Então, esse é um número bastante interessante e estimulador para que novas empresas possam ver que é possível exportar para os Estados Unidos, né? Basta um planejamento, basta, né, avançar no seu processo de busca de mais informações, de inteligência comercial, de ações de promoção comercial, que a FIEGS oferece, assim como o governo do Estado e outras entidades que nos assistem. Então, queria também deixar um abraço a todos que nos assistem nesse momento. O Rio Grande do Sul tem um saldo aí positivo de 230 milhões na balança com os Estados Unidos e representa aí 5% da corrente de comércio, né, com os Estados Unidos do Brasil. Em relação à FIEGS, ela se dedica ao comércio exterior há muitos anos e mantém esse setor como prioritário, justamente para aproveitar e dar oportunidade às indústrias no que diz respeito à internacionalização. E com os Estados Unidos, nós já fizemos diversas ações de aproximação, tanto na área de capacitação e sensibilização junto à embaixada, ao consulado que está instalado aqui em Porto Alegre, que sempre nos procura para parcerias, assim como também nosso presidente, Gilberto Petri, esteve em Miami em março, antes da pandemia, naquela reunião com Trump, Bolsonaro e outras autoridades importantes, como a Apex, né, para uma reunião estratégica, demonstrando que a FIEGS realmente tem os Estados Unidos como um dos países prioritários na sua pauta de internacionalização. Para vocês terem uma ideia, eu queria até convidá-los, né, a entrar no Google, depois de entrar na página da FIEGS, lá nós temos um mapa de oportunidades de exportação, né, que está aberto a todos. É só botar ali mapa de oportunidades FIEGS que o Google vai direcionar para lá. E lá é um mapa dinâmico, né? As empresas podem colocar o seu setor e escolher os Estados Unidos e vai mostrar a importância que os Estados Unidos têm nas compras dos produtos que o Rio Grande do Sul exporta. Para ter uma ideia, dos 12 setores ali apontados, 10, né, os Estados Unidos é o maior mercado mundial de importação. Portanto, simulando ali naquele mapa de oportunidades, é possível perceber, né, que os Estados Unidos apresentam volumes superlativos de importações, muitas voltadas para os setores do Rio Grande do Sul. Então, existem inúmeras oportunidades, e a Flórida, lógico, os senhores aí instalados e prestando as suas consultorias, e também o nosso consulado e a Apex, é um importante estado de entrada para as exportações brasileiras e gaúchas também, assim como Houston e outros portos importantes dos Estados Unidos. Então, queria também destacar algumas exportações como tabaco. Hoje, 88% do tabaco brasileiro para os Estados Unidos parte do Rio Grande do Sul, 66% das máquinas agrícolas exportadas para os Estados Unidos são do Rio Grande do Sul, 37% de couros e calçados do total das exportações brasileiras para os Estados Unidos sai do Rio Grande do Sul, 26% do setor automotivo, 16% vestuário e joias. Só citei alguns setores para mostrar a importância que existe e o dinamismo do mercado americano para exportações para a indústria brasileira. Então, aqui o que fica é uma oportunidade imensa para as empresas, inclusive pequenas e médias empresas do Rio Grande do Sul, de exportarem para os Estados Unidos, assim como investirem lá, né? Até por conta das questões hoje de modelos de negócios. Então, nos nossos estudos de inteligência que nós temos elaborados aqui na FIEGS, ajudando empresas que buscam o mercado americano, nós temos alguns cases importantes, né, como no caso do vestuário, que opta pela modalidade dropshipping, que é uma modalidade onde a logística é fundamental para atender o cliente, né? Então, tem que estar nos Estados Unidos. Uma empresa de sirenes aqui do Rio Grande do Sul, também para a área industrial, abriu uma empresa nos Estados Unidos. Uma outra empresa que nos procurou, que nós auxiliamos num estudo complexo de mercado na área de software, também abriu uma empresa lá. Então, com essas informações, eu queria dizer que oportunidades existem
né? Apoio institucional da Fiergs está à disposição, né? Assim como de outras entidades. Nós temos aqui uma área de planejamento, de internacionalização muito forte, uma equipe muito capacitada, e uma área que permite fazer estudos para apontar as melhores formas de entrar nos Estados Unidos, assim como os senhores também, né, com a consultoria da Oxford, provêm essas informações. Então, da minha parte, eu queria agradecer muito o convite e dizer que, para nós da Fiergs, é um prazer participar deste debate, deste painel, né, e demonstrando a importância do Rio Grande do Sul no contexto da internacionalização, e em especial com os Estados Unidos, que é um país que eu tanto gosto, tenho um apreço muito grande, não só por ter morado lá, mas também por todas as oportunidades, né, que este país oferece. Hoje ainda é o maior importador mundial, né, comprando de tudo, um pouco, de todo o mundo, inclusive do Brasil. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e desejar um excelente evento, né, nesta etapa e nas próximas duas que virão. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado, Edgar, e a todos que nos escutam nesta oportunidade. Muito obrigado, Luciano, por esta verdadeira aula a respeito que você acaba de nos dar, né? Então, muito obrigado, extremamente útil e objetivo e pontual. Esperamos, aliás, eu estou tomando a liberdade de fazer esse convite em nome do nosso presidente, esperamos vê-lo mais vezes nos nossos seminários futuros. Né? Muito obrigado pela participação, Luciano. Um grande abraço e fique conosco sempre. Né? Tá certo? Obrigado. Bom, olha, imagina, foi um grande prazer, uma grande alegria tê-lo aqui. Eu quero transferir a palavra agora para o nosso presidente, nosso CEO, que está nos Estados Unidos, o Dr. Carlos Barbieri, e ele, por sua vez, lá fará a apresentação do pessoal que está adjunto ao Consulado-Geral, o pessoal da Apex e o pessoal da SECOM. E, após, a gente passará a palavra diretamente para o pronunciamento do Dr. Barbieri. Então, eu transfiro a palavra diretamente para o Carlos lá em Boca Raton. Obrigado, Edgar. Luciano, maravilhosa sua apresentação. A minha participação está praticamente liberada, porque poucas vezes eu encontrei uma oportunidade de conhecer tanto sobre a capacidade exportadora de um Estado como você nos deu agora no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é conhecido pela sua capacidade, principalmente na parte industrial, né, de poder gerar um valor agregado na exportação. Nós vamos tangenciar esses pontos hoje, mas é assim uma alegria grande ver esse empenho que a Fiergs tem dado no sentido de promover a exportação da indústria gaúcha para o mundo todo e para os Estados Unidos em particular. Eu queria deixar com vocês dois depoimentos importantes, já mencionados, inclusive, pelo Luciano, de duas pessoas que são fundamentais para apoiar os exportadores aqui nos Estados Unidos, mas eles fizeram questão de participar do evento, deixando uma pequena palavra para instá-los a utilizar o que o governo brasileiro tem disponível aqui nos Estados Unidos para as exportações. Bom dia. Saudações de Miami para os nossos prezados participantes deste seminário. Exportar e investir nos Estados Unidos. Como entrar no mercado? Inicialmente, gostaria de cumprimentar o governo do estado do Rio Grande do Sul e as entidades empresariais Farsul, FEComércio, Fiergs, Sindiatacadistas e a Federação das Câmaras de Comércio Exterior, pela iniciativa da realização e apoio a este evento. Agradeço também ao senhor Carlos Barbieri, presidente do Grupo Oxford, pelo convite e o cumprimento pelo relevante trabalho que a sua empresa vem desenvolvendo aqui nos Estados Unidos da América. Do nosso escritório da Apex Brasil para a América do Norte, sediado aqui em Miami, e com uma representação em São Francisco, na Califórnia, nós cumprimos as missões da nossa agência, cuja sede está em Brasília, Distrito Federal. Além disso, destaco e ressalto que hoje a Apex Brasil conta com um escritório para a região sul, localizado na sede da Fiergs, na cidade de Porto Alegre. Assim,
promover as exportações brasileiras, atrair investimentos estrangeiros, apoiar a internacionalização de nossas empresas e mostrar que o Brasil pode ser, sim, um parceiro comercial de peso, faz parte do nosso dia a dia de trabalho. Para isso, nós desenvolvemos atividades de promoção comercial, inteligência de mercado e identificação de oportunidades, tudo em proveito e em apoio às empresas brasileiras. Um aspecto interessante que eu destaco, com o objetivo de promover a inserção no mercado norte-americano, nós disponibilizamos, a custo subsidiado, espaços físicos e virtuais para a instalação de empresas brasileiras junto ao nosso escritório. Esse mês, por exemplo, temos 13 empresas físicas incubadas e 83 empresas virtuais, utilizando os nossos espaços físicos, os nossos serviços ofertados e o nosso endereço comercial. Por fim, mais uma vez, parabenizo a organização pela escolha dessa temática do evento, negócios nos Estados Unidos, seja pela importância do mercado norte-americano, seja pela facilidade em fazer negócios comerciais com os Estados Unidos da América. Muito obrigado, sucesso a todos. Olá, meus amigos e amigas do Rio Grande do Sul. Hoje eu trago uma mensagem aqui do Escritório de Promoção Comercial e Assuntos Econômicos do Consulado Geral do Brasil em Miami, o SECOM. Meu nome é Rodrigo Fonseca e tenho grande alegria em saudar cada um dos participantes do webinar promovido pelo Governo do Rio Grande do Sul e entidades, também com a participação do meu amigo Carlo Barbieri, do Oxford Group. Seminário esse focado em como exportar para os Estados Unidos. A Flórida, em particular, tem uma grande abertura para os negócios, para os empreendedores brasileiros. E essa oportunidade de falar com vocês também é uma maneira de reforçar que se acolhe muito bem o empreendedor brasileiro, assim como também os gaúchos têm oportunidade, têm possibilidade de atrair investimentos e parcerias americanas, notadamente baseadas aqui na Flórida, para o mercado gaúcho. Então, eu quero crer que essa sinergia Rio Grande do Sul, Flórida, vai dar caminho, vai abrir caminho para grandes negócios, grandes oportunidades nas duas pontas, e quero me valer dessa ocasião também para dizer que o SECOM aqui em Miami, através da nossa equipe, eu, Rodrigo Fonseca, Alissa, Fernanda, Paulo e Bruno, estarão sempre à disposição para ajudar o empresário brasileiro, em particular o gaúcho, nessa empreitada e nessa busca por grandes oportunidades no maior mercado do mundo. Um grande abraço, bom proveito e bom webinar aí para vocês. Vai prosseguir diretamente, Carlos. Aí eu apenas pediria um minuto para apresentar a todos os participantes o currículo do nosso presidente, que já é conhecido de alguns, mas não é de todos. Então, rapidamente, o Carlo Barbieri é consultor, jornalista, analista político, palestrante, educador, empreendedor, ativista cívico e líder de brasileiros nos Estados Unidos, através do Oxford Group. Ele é formado em economia, formado em direito, pela Universidade de São Paulo, tem mais de 60 cursos de especialização no Brasil e no exterior, especialmente através da Universidade Federal de Brasília, Mackenzie em São Paulo, Sorbonne em Paris, a Universidade de Chicago, a Universidade de Harvard e o Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Então, feito esse esclarecimento, eu passo imediatamente a palavra para o nosso palestrante de hoje, que vai produzir, então, as suas palavras. Tá? Bom, agora, boa tarde a todos. Eu acho que a parte introdutória foi tão ou mais importante que qualquer apresentação,
não só nós tivemos assim um banho de informações dados pelo Luciano, do André, como para os senhores sentirem o grau de apoio que o empresário tem em vindo querer desenvolver o seu trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu vou compartilhar com vocês a tela, de tal maneira que possamos ir assim um pouco mais rapidamente na apresentação com relação ao mercado americano, certo? Bom, o primeiro destaque que eu queria fazer aos senhores é o fato de que os Estados Unidos, como bem disse o Luciano, é o maior mercado comprador do mundo, são mais de 3 trilhões de dólares que os Estados Unidos compra, num PIB de mais de 20 trilhões de dólares, certo? Bom, se a gente quiser comparar os Estados Unidos, por exemplo, com a União Europeia, nós vamos ver assim por que os Estados Unidos está saindo na frente já após essa pandemia. Os Estados Unidos já colocou alguma coisa em torno de 7 trilhões de dólares no mercado para reforçar a economia do país em função da pandemia. Foi aprovado mais 1 trilhão no Senado e devemos ter mais 2,3 trilhões ainda logo após as eleições sendo colocado no mercado. Isso quer dizer que nós teremos algo em torno de um pouco mais da metade do PIB americano, ou seja, algo em torno de 10 trilhões de dólares, que vai fazer com que os Estados Unidos siga caminhando no sentido de aumentar as suas exportações. A sua economia tendo uma dinâmica própria. Para comparar, eu lembro que a Europa todinha, a União Europeia, disponibilizou algo em torno de 750 bilhões de euros para estímulos para todos os países que compõem a União Europeia. E por aí se pode ver a dimensão, a diferença entre o que os Estados Unidos está apostando na retomada do desenvolvimento econômico do país, se você comparar com outros lugares do mundo. Bom, hoje, quem leu os jornais viu que isso que eu estou falando se refletiu já na realidade. Nós tivemos um aumento recorde, nunca antes na história desse país, estou falando de um país sério, nós tivemos um aumento tão grande do PIB em toda a sua trajetória histórica. O último trimestre americano, segundo o Departamento de Comércio do país, teve um crescimento da ordem de 33%, o que mostra efetivamente a velocidade com que a economia americana está se desenvolvendo. Se os senhores levarem isso a nível do emprego, vocês vão lembrar que os Estados Unidos teve, por informações da imprensa, 20% de desemprego no início da pandemia. Os números oficiais normalmente divergem da realidade dos números da imprensa, né? Mas o governo americano reconheceu quase 15% de desemprego. Esse desemprego foi baixando. No último mês agora nós tivemos uma baixa que chegou a 7 ponto, alguma coisa por cento apenas de desemprego, e o número de pedidos de auxílio-desemprego, que chegaram a mais de 6 milhões no início da pandemia, no último mês caíram a um pouco mais de 700 mil, o que mostra a pujança da economia no país. Agora, para se negociar com os Estados Unidos, nós temos que levar em conta que é um país diferente. Há hábitos e costumes que quem vem negociar aqui deve levar em conta. Como, por exemplo, eu destaco sempre aí, pontualidade, hábito aqui, a pontualidade. O Customer Service é parte da relação que existe entre um cliente e o fornecedor do produto, e, finalmente, a objetividade. É muito difícil você se relacionar comercialmente com uma empresa americana se não tiver claramente definido qual é o objetivo do encontro e assim sucessivamente. Eu recomendaria aos senhores que lessem essa cartilha de como empreender na Flórida, que foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores, particularmente pelo Consulado Geral do Brasil aqui, que contou, inclusive, como destaque, com a contribuição da Oxford no ponto de vista das informações prestadas, que é um guia de mais ou menos umas 100 páginas, que dá todos os detalhes sobre como empreender na Flórida, gratuitamente, está online para os senhores poderem desfrutar e usar isso à vontade no seu trabalho aí.
E nesse texto, que nós, como falei, tivemos o prazer de contribuir, nós elencamos alguns princípios básicos de negócio aqui, que devem, de alguma maneira, pautar a sua formatação de negócios quando vocês vierem para os Estados Unidos. Como disse anteriormente, em primeiro lugar, a objetividade, a pontualidade, a clareza nas negociações, e entendendo o seguinte, o consumidor americano ele é exigente e sofisticado. Isso não quer dizer que isso seja algo assim relevante no que diz respeito à qualidade do produto. Qualidade e preço têm sua relação. Agora, nós temos que conhecer os hábitos que eles têm aqui, de tal maneira que a gente não tente utilizar a experiência do Brasil, seguramente muito bem sucedida, para pautar as nossas negociações aqui com o país. Quando nós vamos fazer, então, o primeiro approach aqui na exportação, aqueles que estão agora se motivando a isso, e é um momento extremamente interessante, porque, por um lado, nós temos um dólar tão favorável como nós nunca tivemos na história do nosso país, e nós temos uma vantagem, pelo menos tivemos nesses últimos anos, que é o produto chinês não podendo competir mais com aquela vantagem com relação ao produto brasileiro, porque eles sofreram uma taxação durante o governo Trump que tirou, em parte, a sua competitividade. Nós temos que ver realmente qual é o que o consumidor quer, o que ele está fazendo, se há uma necessidade que o nome do produto seja realmente definido de acordo com a realidade do mercado que nós vamos ter que fazer. Nós temos que pensar antes de vir, e eu tenho certeza que a FIERJ tem ajudado muito nesse sentido, não apenas a adaptar, como a modificar, muitas vezes, não só o produto, como a apresentação dele, de tal maneira que ele seja mais bem sucedido. Eu me lembro uma vez, aí no Rio Grande do Sul, estava dando uma palestra, e um participante perguntou, mas como é que eu vou fazer uma coisa dessa em que o preço da embalagem é mais caro do que o produto? Porque nós vamos vender seu produto no supermercado e o supermercado só trabalha com essa embalagem. Então, a gente não pode discutir o hábito do consumo, nós temos que reconhecer e ver de que maneira nós vamos adotar, reconhecer esse ato, identificar a sua realidade, estabelecer suas estratégias de marca e venda para esse mercado. Por que os Estados Unidos é tão importante? Como foi bem destacado desde o início pelo Luciano, e os números mostram isso, nós temos um mercado de 3,2 trilhões. Isso significa que o mercado comprador americano nos dias de hoje, maior, mais do que o dobro do PIB brasileiro. Então, é um mercado que vale a pena nós pensarmos. Os bens de consumo aqui são mais de 650 bilhões que são consumidos. Se os senhores entrarem em setores, por exemplo, de calçados e roupas, que o Estado do Rio Grande do Sul é um fornecedor de qualidade, nós vamos ver que os Estados Unidos importa 130 bilhões de dólares, e eletrônicos 132 bilhões de dólares. Sem falar, logicamente, nas commodities que têm uma forma de comercialização diferenciada. Dando considerado até o que o Luciano falou, quer dizer, os principais produtos dos Estados providos pelo Rio Grande do Sul aos Estados Unidos, se eu ver, o mercado de soja americano são 19 trilhões, carne bovina 3,59 bilhões, carne de galinha cerca de 6,13 bilhões, tabaco, que o Rio Grande do Sul já participa com uma parcela significativa da exportação brasileira, da ordem de 2 bilhões, e aí vai por diante, milho, arroz, etc. No total, voltando ao tema do calçado, certo? Os Estados Unidos importam 237 milhões de calçados esse ano, sendo que isso, uma boa parte dela veio da China e outros países, e o Brasil ainda tem uma participação modesta que já foi muito maior ao longo dos anos, pelo menos que eu acompanhava isso mais diretamente. A Flórida é um estado extremamente bem dotado de portos de alta profundidade, de calado adequado para a entrada de barcos do mundo inteiro, e eu citei aí os 5 principais portos para que a gente não fique só pensando em exportar apenas por Miami, que normalmente, além de ser um porto mais caro, é mais demorado no seu manuseio de carga, e nós temos alternativas diversas aqui. Nós citamos 5, no total são 7 portos de águas profundas que nós temos na Flórida.
Agora, vamos ao que é mais essencial. Foi colocado muito bem pelo Luciano de que a pequena e média empresa tem um espaço grande no comércio exterior. Particularmente, eu sempre gosto de citar que a Flórida é um estado que vê com muito bons olhos as exportações e o trabalho feito pelas pequenas e médias empresas. 93% das exportações da Flórida saem da pequena e média empresa, para vocês verem o peso que isso tem, inclusive na geração não só da mão de obra, como na geração de valores agregados significativos na mão de obra que participa da produção e da administração desses produtos. E aí vão algumas informações sintetizadas, importantes, que eu vejo. Em primeiro lugar, é o famoso B2C. A resolução 231 da aduana americana permite que o exportador de qualquer país, inclusive destaca o Brasil, possa mandar o seu produto diretamente para o consumidor final, desde que o valor seja menor do que $800, sem pagar nenhum imposto e sem passar por nenhum processo aduaneiro. Isso faz com que, dentro de uma realidade atual em que o comércio é feito normalmente via internet ou por qualquer meio virtual, a facilidade que a pequena e a média empresa tem em poder colocar o seu produto junto ao consumidor final através dos meios simplesmente eletrônicos e, com isso, poder colocar na casa do seu cliente um valor de até um volume de exportação de até $800 sem nenhum tipo de limitação da alfândega. E lembrando que todos os dias dezenas de contêineres estão sendo fechados e transportados a partir de Guarulhos para o aeroporto de Miami, ou seja, a carga muitas vezes é embarcada quase que necessariamente no mesmo dia e o cliente final vai ter o produto na sua casa em questão de 2 ou 3 dias. Há uma outra maneira do pequeno exportador trabalhar, que é através da marca de terceiros, que seguramente faz parte de toda a inteligência comercial. O senhor não precisa ter o seu brand, a sua marca disponibilizada no mercado com os seus custos. Basta o senhor conhecer melhor, fazer um estudo de inteligência de mercado e ver quem está disposto a comprar um produto semelhante ao seu e colocar na marca dele. Então, todos os custos de comercialização, armazenamento, distribuição, correm por conta desse terceiro. Até o ano passado, nós destacamos muito o papel das feiras, né? Os Estados Unidos tinha alguma coisa acima de 30 mil feiras por ano. Cada feira dessas com as suas características, o seu público-alvo definido, e a partir daí é que as empresas conseguiam entrar no mercado. Eu sempre troco uma ideia com o Cid, aqui da Apex, que participar de uma feira não era apenas você chegar e ter um stand na feira, financiado muitas vezes por as entidades. O trabalho pré-feira, normalmente, leva um ano. Você tem que saber quem é o seu consumidor, como é que o comprador vai saber do seu produto, onde é que você vai estar localizado na feira, porque, em geral, quem vai comprar uma feira, ele não vai trupicar e cair no seu stand, ele já vai com uma agenda pré-marcada. E conseguir que ele vá ao seu stand é a tarefa mais importante para ter sucesso na feira. Bom, vocês dirão, bom, mas agora tudo mudou. Não temos mais feira, ou pelo menos por algum tempo não teremos mais feiras físicas. E eu acho que elas nunca voltarão a ser a mesma coisa nos próximos anos. Mas, de qualquer maneira, as feiras virtuais são as mesmas coisas. A pesquisa do mercado, saber quem é o comprador, fazer com que esse comprador conheça o seu produto, utilizar a inteligência das entidades de classe, o SEBRAE, também como parte mista entre o governo e o setor privado, a APEC, os outros segmentos, a nossa própria empresa, para saber aonde é que os senhores vão poder colocar o seu produto e fazer que o comprador conheça o produto, eu acho que é a parte mais importante para se ter o sucesso na comercialização. Os distribuidores locais, logicamente, isso vai depender muito de você ter um certo volume para interessar o distribuidor. Muitas vezes, nós temos que fazer um consórcio de pequenas e médias empresas para termos um volume que justifique as despesas e a forma.
Há um gaúcho muito conhecido dos senhores, o Arno, que sempre nos diz o seguinte: olha, eu quero exportar alimentos para os Estados Unidos através dos atacadistas, porque eles conhecem os produtores. E ele está absolutamente certo. A união de esforços é que faz o sucesso na comercialização, principalmente no exterior. Seja isso através de uma trade, seja através de uma associação de classe, ou seja através de consórcios. O que importa é sempre levar em conta, culturalmente, que o nosso concorrente, na verdade, é um parceiro. É fundamental que a gente entenda isso para poder desenvolver um comércio com muito sucesso. Quando nós vamos falar de médias e pequenas empresas, mais para médias que pequenas, a sua formatação de exportação é completamente diferente, ou pelo menos ela tem que ter formas de entrada. Por exemplo, na área de alimentos, eu cito aí Cisco, Gordon, que são empresas gigantes de bilhões de dólares de faturamento, que estão interessadas em comprar os produtos de diversas partes do mundo, mas a entrada neles é pressupõe para mostrar quais as vantagens que eles terão em colocar o seu produto no sistema de distribuição, da mesma maneira que supermercados e lojas de departamento. Se os senhores forem levar em conta, por exemplo, um Publix, que é uma rede de supermercados aqui na Flórida, das quase 400 páginas que o exportador tem que preencher, seguramente o que vale mais é a última delas, em que eles perguntam assim: bom, eu vou colocar o seu produto no lugar de quem? Qual é a prateleira que eu vou esvaziar para colocar o seu produto? 2. Qual é a vantagem que minha rede vai ter em trocar um produto que já está lá há algum tempo e colocar o seu? Qual é o turnover que esse produto vai dar? Qual é o markup a mais que esse produto vai dar? De tal maneira que os senhores mostrem que já estudaram o mercado e sabem que vantagem o senhor está levando para ele. Logicamente, em comércio exterior, a gente entende que não há o coitadismo nem a tentativa de favorecer um amigo ou um país camarada. Há sempre, da parte do comprador das grandes redes, o interesse de saber como é que eu vou atender mais e melhor o meu cliente, dando a ele melhor preço, um produto às vezes diferente e que vai me deixar uma rotatividade maior e uma margem de lucro mais significativa. E, logicamente, na medida que os senhores caminhem para isso, os senhores vão ter que ter uma estrutura própria aqui nos Estados Unidos para isso. Quando nós falamos de grandes empresas, então nós temos, logicamente, que seguir uma rota um pouco diferenciada, certo? Em que os senhores começam pela validação do produto, os senhores fazem a pesquisa de mercado, fazem uma análise SWOT, fazem um planejamento estratégico de entrada. Aí, com tudo isso, os senhores abrem a empresa, porque vocês não vão gastar dinheiro para abrir empresa antes de ter esses dados todos na mão. Podem utilizar o sistema de back-office, como o próprio Cid ofereceu, da Apex, que vai sair poucos dólares por ano para ter a sua empresa no começo. Aí sim, vamos fazer a contabilidade, o registro da marca, ver as partes de cybersecurity que a empresa tem que ter, para, no final, esse planejamento estratégico feito poder, de alguma forma, ser efetuado e os senhores terem, logicamente, um planejamento financeiro, e nós vamos falar sobre isso na reunião da próxima semana. Os senhores vão ver que, em estabelecendo uma base da sua empresa aqui, e eu sempre levo em conta que, quando se fala em internacionalização, não se está falando de forma nenhuma de uma forma ou outra, tirar o produto, o dinheiro, a empresa do Brasil estabelecer de uma forma significativamente fora. O que nós estamos falando é ver de que maneira a nossa empresa, ao internacionalizar-se, ela vai simplesmente fazer um esforço para tornar a empresa mais competitiva, deslocando parte da sua produção e da sua comercialização, no caso, para os Estados Unidos. Nós vamos ver também que os Estados Unidos é um país que hoje tem mais ou menos 2.300 vantagens que ele oferece para as pessoas que se estabelecem aqui. Ora, isso é significativo, certo? Cabe a nós falar, bom, de que maneira eu vou aumentar a internacionalização da minha empresa, estabelecendo uma base nos Estados Unidos. Nós que moramos aqui sabemos que não há nenhum dia em que eu não receba alguma comunicação do Departamento de Comércio americano, do Exim Bank, que é o banco que financia as exportações, da Enterprise Florida,
que é a base aqui de apoio às exportações americanas a partir da Flórida, dizendo de uma vantagem, de um evento, de um seminário, de uma troca de informações para que as empresas estabelecidas aqui possam entrar em algum dos 200 países do mundo. Ora, esta vantagem, essas condições que nós temos a partir daqui, são aquelas que vão fazer com que nós, efetivamente, possamos usar da internacionalização, não para transferir a sua empresa para os Estados Unidos, para transferir parte dela, centros de produção, centros de comercialização, para usar toda essa estrutura fantástica que tem os Estados Unidos para colocar o seu produto no resto do mundo, certo? E nesse ponto eu quero destacar quais essas vantagens, assim, pontuando-as, né? Em primeiro lugar, são os acordos bilaterais. Nós sabemos todos que, em função dessa última realidade mundial, os acordos, digamos assim, multilaterais, que foram aqueles que transformaram o comércio exterior do mundo, levaram o comércio exterior de 13 para 93 bilhões de dólares, foi justamente o sucesso até, digamos, alguns poucos anos atrás. Gradualmente, nós estamos vendo que os países passaram a optar por uma forma de acordos bilaterais que atendiam as duas partes concomitantemente e sem levar em conta vantagens ou desvantagens com relação a terceiros. Nós vimos na primeira reunião o que aconteceu com o acordo da América do Norte. Nós vimos que a Europa está gradualmente se desfazendo, a Inglaterra já saiu da União Europeia, a Argentina já disse que está saindo do Mercosul, o Acordo do Pacífico terminou, e os Estados Unidos, que foi o grande idealizador da mudança para acordos bilaterais, tem hoje acordos aqui com o Japão, com a Coreia, com a Israel, com a Rússia, com vários outros países que vão favorecer as empresas que estejam estabelecidas aqui. Então, voltamos ao ponto inicial. O objetivo não é influenciá-los no sentido de mudar a sua empresa para cá. O objetivo é, seguindo o que falou o André, fazermos a internacionalização da sua empresa através dos Estados Unidos, usando esses acordos bilaterais, o apoio dos governos, tanto federal como estadual e dos condados, usando o Exim Bank que financia e garante as exportações, usando o que nós vamos ver na semana que vem, que são as formas de financiamento que o governo americano dá para as empresas aqui estabelecidas, de tal sorte que os seus possam, de alguma maneira relevante, chegar ao mercado mundial de uma maneira efetiva, usando a plataforma americana para isso, sem contar, logicamente, que desde o início a gente está falando, que é a possibilidade de entrar nesse mercado, que nunca é demais usar essa expressão. O mercado americano é o mercado do cotovelo, não existe espaço vazio. São 200 países que querem disputar esse mercado de 20 bilhões de dólares. Então, a forma de entrar no mercado é realmente movimentar o seu cotovelo, tirar alguém do lugar ou abrir o seu espaço para poder entrar. Eu quero agradecer, ao concluir, deixar espaço para perguntas, a todas as entidades que gentilmente nos ajudaram a organizar esse evento, em particular ao apoio da Ana Amélia, do Governo do Rio Grande do Sul, em ter coordenado esse trabalho aí, o nosso querido Edgar Mondadori, que tem se empenhado pessoalmente no sucesso desse evento, e dizer que essa comunicação feita hoje, esse vídeo estará sendo disponibilizado para as entidades, particularmente para a Fiergs, de tal maneira que, se alguém no futuro quiser vê-lo, terá à disposição para a sua consulta. Então, paro por aí para cumprir o nosso tempo. Diz que eu falo que a pontualidade é importante, eu vou seguir. Então, nós temos alguns minutos para responder, já dizendo que as respostas que não forem possíveis serem dadas hoje durante o evento, nós estaremos enviando através do Edgar para cada pessoa interessada. Luciano, estou envergonhado de ter feito uma palestra tão simples depois de tantos dados importantes que você nos forneceu. Eu acho, cara, inclusive, nós poderíamos ouvir um pouquinho mais o Luciano, né? Talvez ele possa rodar um pouco mais, não é, Luciano? Muito obrigado aí pelas palavras. Imagina,
Também fiz meu tema de casa, né, para essa tão importante apresentação com vocês. Conforme eu comentei, né, eu assisti integralmente a primeira parte na semana passada, né, Carlos? Então, realmente também aprendi bastante. De fato, como tu bem comentaste, os Estados Unidos é o maior comprador, né? Hoje o mundo importa e exporta 19 trilhões, né? Essa é mais ou menos a soma das importações mundiais. Ou seja, e os Estados Unidos, né, conforme tu falou, importa 3,8, uma coisa assim, desse total. Então, realmente é uma quantia monstruosa, superlativa, mas igual, é mais importante, isso não adianta nada também, né, olhar esses números, falar em números e tal, se não fizer o tema de casa, esses passos que comentaste, principalmente para o pequeno e médio. Eu lembro que eu mesmo que morei nos Estados Unidos, né, todas essas considerações que tu fizeste são muito pertinentes, do cuidado com a marca, do cuidado com a embalagem, com os hábitos do consumidor, né, os canais de distribuição. Os Estados Unidos, de fato, são muito sérios, assim, no sentido de, não só de pontualidade, mas também de assertividade, né, no objetivo, né, dos contratos, dos acertos. Então, o que está combinado, está combinado. Eles valorizam muito também essa eficiência dos produtos campeões, né, daqueles que se destacam. Então, eles acabam fazendo muito marketing sobre isso. Então, essa primeira conquista, esse primeiro passo é muito importante para fidelizar os passos seguintes de fortalecimento das exportações dos Estados Unidos. Existem vários nichos, né, como eu comentei, a serem explorados nos Estados Unidos, dependendo do produto, né, que se quer exportar, se é um produto para a indústria ou se é um produto para o consumidor final. Tudo isso deve ser observado, como tu bem comentaste. E depois também buscar uma assessoria e esses apoios institucionais da Apex, do consulado, de consultorias como as dos senhores, para questões de financiamento, né, de estabelecimento legal, de vistos, né, de contratos, as questões administrativas que requerem os processos de internacionalização. Então, assim, independente dos grandes números que nós falamos dos Estados Unidos, que são verdadeiros, é necessário esses passos da internacionalização, como é também para outros países, né? Os Estados Unidos é um mercado com um poder aquisitivo alto, 46 mil dólares, aí mais ou menos, diferenciados, são 50 estados, né, com hábitos diferentes. Eu, particularmente, conheci muito o sul dos Estados Unidos, quando morei aí, né, desde Miami, Carolina do Sul, Alabama, Tennessee, também morei no Tennessee há um tempo, são estados sulenhos, né, com características alimentares diferentes, e nós temos aí também grandes oportunidades, até na área de alimentos e bebidas. Até eu ia mencionar antes, mas não cheguei a comentar, nós temos aí realmente muitas oportunidades na área de alimentos e bebidas, justamente porque os Estados Unidos são um país menos tradicionalista em relação à União Europeia, como tu comentaste ali no teu primeiro slide, país menos burocrático, tem esses fast track, tu falaste também sobre isso, na questão de exportações até X dólares, né, são isentas de certas burocracias. Existem esses mercados específicos, como o dos brasileiros, que vocês interagem muito na Flórida, que é o mercado da saudade, né? Então, muitos alimentos brasileiros podem ser exportados e para eles. Nós temos hoje uma comunidade muito grande de brasileiros e latinos, né, com gostos similares aos nossos alimentos. Aí, isso são valores altos, são praticamente vários países segmentados dentro dos Estados Unidos, é um melting pot em todos os sentidos, mercado indiano, mercado árabe, enfim, né? E temos também todo esse aparato institucional, né, de apoio para as regulamentações, no caso de alimentos e bebidas, e buscarem as regulamentações do FDA, buscar, né, todas essas necessidades administrativas, fitossanitárias e sanitárias exigidas, né? Então, a questão da logística é fundamental, né, de ter o produto aí. Então, essa questão do CD da Apex é importante e é muito econômico, pelo que eu sei. Então, assim, para cada produto, para cada equipamento, enfim, a ser exportado, é necessário uma observação sobre todos esses fatores, sobretudo, né, os hábitos de consumo e as formas de negociação dos americanos, né? Então, isso é muito importante. Respeito a isso é fundamental para que as negociações avancem
e tem que ser curioso, né? Tem que tentar, tem que buscar, e importante que quando a pessoa vai vendo tudo isso, vai vendo que é possível, né, realizar, ver exemplos, existem vários cases que podem também ser observados de sucesso que seguiram essa trilha da internacionalização. E do ponto de vista de investimentos, aí temos várias empresas brasileiras, algumas gaúchas, de grande porte, como a Gerdau, né, que comprou a Florida Steel, por exemplo, aí no passado, e outras operações também muito importantes, né? Os Estados Unidos também, de lá para cá, é o maior investidor no Brasil. Temos aí um estoque de 70 bilhões de dólares de investimentos americanos no Brasil e 43 bilhões de dólares de investimentos brasileiros nos Estados Unidos, que empregam 100 mil pessoas. Então, isso é muito importante também. O Brasil também investe muito nos Estados Unidos, lógico, muitos grandes empreendimentos, mas isso prova que existe uma relação dinâmica entre os países, próxima, entre os governos também, né? Então, eu acho que isso tudo favorece estados como Rio Grande do Sul, que tem uma base industrial, uma indústria diversificada, vários setores importantes, né? Como de móveis, madeira, que exporta muito para os Estados Unidos, calçados, couro, como tu citaste, veículos, né? Assim como armas, a Taurus, né, o maior exportador e vende para a polícia americana, e muito. Então os revólveres aí da Taurus, da polícia americana, muitos são da Taurus aqui, tem alguns quilômetros aqui da FIEX, né? Então nós temos alguns exemplos importantes, assim como também coletes à prova de bala, entre outros produtos da área de defesa também. Então, assim, existem várias oportunidades e eu acho que nossas entidades, tanto como o governo federal, o governo estadual, e consultorias estão aí à disposição das empresas. Eu recomendo, então, entrar nesse mapa de oportunidades do nosso site da FIEX e fazer uns ensaios ali e ver que o quão importante é o mercado. Ali dá o total das importações do seu setor, se os Estados Unidos é primeiro ou segundo naquelas importações mundiais, quanto que o Rio Grande do Sul exporta para aquele mercado, só num clique ali já dá para fazer um ensaio da importância do mercado americano. Como eu disse, dos 12 setores selecionados, dos 10, os Estados Unidos é o primeiro mercado comprador mundial. Então, isso já aponta uma tendência de oportunidades. Obrigado. Carlos, eu acho que as perguntas vão ficar para ser respondidas no próximo, né? Não, perfeito. Eu só queria destacar um ponto agora, que o Luciano levantou uma coisa muito interessante, quero aproveitar esses 3 minutinhos aqui, porque os Estados Unidos é um país, não é que eu moro aqui, é porque é maravilhoso, né? Por exemplo, a empresa brasileira, se ela consegue se classificar aqui como empresa de minoria, e eu destaco esse ponto porque não é tão divulgado, ele passa a ter preferência na compra de todos os seus produtos em qualquer instituição pública, seja municipal, do condado, do estado, federal, e nas grandes compras, do Walmart, assim sucessivamente. Então, a gente não precisa ficar com vergonha de dizer que a nossa empresa tem origem brasileira, não. Claro, ele tem que já ser cidadão aqui americano, mas a origem brasileira vale dinheiro, vale recursos, vale oportunidade. A pequena e média empresa aqui tem uma facilidade enorme de obter recursos. Ele pode pegar, nós vamos tratar isso na semana que vem, certo? Mas ele pode pegar garantias federais de até 75% do seu empréstimo. E eu queria destacar o que o Luciano falou do mercadinho da saudade. São 1,5 milhão de brasileiros aqui, né? Só na Flórida nós temos 6 mil estabelecimentos formais brasileiros. Tem o Centro Tradição Gaúcho, que pode exportar chimarrão e tantos outros produtos aí que são consumidos à larga. Então, a vivência da realidade americana, como o Luciano teve a oportunidade de ter assim, fisicamente aqui, ou o uso de uma consultoria, de um relacionamento aqui, para saber onde é que estão os detalhes importantes para o sucesso. Porque aquele afastamento, muitas vezes, ou aquela tentativa de usar uma consulta informal, muitas vezes afasta a pessoa das oportunidades. Então, as empresas de minorias, a pequena e média empresa, tem um espaço enorme no sucesso, particularmente das pequenas e médias empresas que ela vem para cá, porque a grande, uma Gerdau, uma Cutrale, fizeram um bom nome do Brasil, a Embraer, etc., mostrando que tem qualidade, tem pontualidade, etc. O que nós temos é que usar isso a favor das empresas que estão vindo, que estão por entrar,
para que a credibilidade deles seja transferida para esse produto, certo? E o último destaque, Edgar, só para complementar, essa competição, que foi, assim, de alguma maneira aplastada agora com a briga entre os Estados Unidos e a China, é altamente benéfico para a indústria, particularmente a indústria gaúcha de autopeças, de produtos eletrônicos, etc., porque nunca foi tão competitivo o produto brasileiro, seja pelo dólar, como eu falei no início, seja pelos 25% de acréscimo nas taxas que os chineses estão pagando. Então, é um momento em que há uma conspiração dos astros a favor do Brasil como um todo, e eu não conheço estado no Brasil, mesmo sendo paulista, que esteja mais preparado para usar essa oportunidade do que o Rio Grande do Sul. Parei por aí. Muito bem, então estamos chegando ao final. Viva o Rio Grande do Sul! Né? E estou lembrando, agradeço mais uma vez a presença do Luciano, pela sua brilhante participação, e digo que esperamos vê-lo mais vezes. Lembrando que na próxima quinta-feira, que é a continuação, perdão, a quarta-feira, dia 4, aliás, a confusão foi essa, 4 de novembro, já teremos um novo presidente nos Estados Unidos, o atual Donald Trump ou o seu concorrente Biden. Então, agradeço mais uma vez, estamos no limite e esperamos vê-los na próxima quarta-feira, dia 4 de novembro. Para falar sobre as oportunidades de obter recursos nos Estados Unidos para o desenvolvimento do seu negócio. Acho um tema muito interessante para quem quer vir para cá. Esse é um tema extremamente importante para quem quer internacionalizar sua empresa. Então, boa noite a todos, muito obrigado novamente e ficamos com Deus todos, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau.